A tensão pré-menstrual, mais conhecida como TPM, refere-se a um grupo de sintomas físicos e comportamentais que ocorrem durante a segunda metade do ciclo menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual é a forma grave da TPM. Os sintomas comuns incluem raiva, irritabilidade, depressão e estresse, que interferem nas atividades diárias. Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a TPM e vou te dar algumas dicas de como você pode reduzir a sua TPM. Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. A TPM é muito comum, afetando até 75% das mulheres com ciclo menstrual regular. O corpo da mulher é sensível aos níveis hormonais que mudam ao longo do ciclo menstrual da mulher. Alguns estudos sugerem que o aumento e a queda dos níveis de hormônios podem influenciar substâncias químicas no cérebro, incluindo uma substância chamada serotonina, que afeta o humor. Porém, não está muito claro porque algumas mulheres desenvolvem a TPM e outras não. Os níveis de estrogênio e progesterona são semelhantes em mulheres com e sem TPM. A explicação mais provável, baseada em vários estudos, é que as mulheres que desenvolvem um transtorno disfórico pré-menstrual são altamente sensíveis às alterações normais dos níveis hormonais. Com relação aos sintomas, os sintomas mais comuns da TPM são fadiga, distensão abdominal, irritabilidade, depressão e ansiedade. Outros sintomas podem estar presentes, como por exemplo tristeza, desesperança ou um sentimento de inutilidade. Tensão, ansiedade ou nervosismo também podem estar presentes. Tem mulher que fica com humor variável, com choro frequente e às vezes pode acontecer uma irritabilidade e persistência. Além disso, pode haver conflitos com familiares, colegas de trabalho ou amigos. Algumas mulheres falam que têm diminuição do interesse em atividades habituais e dificuldade de concentração, além de fadiga e falta de energia. Outras mulheres podem ter mudança no apetite, o que pode incluir uma compulsão alimentar ou desejo por certos alimentos específicos. Além disso, pode haver dificuldade para poder dormir. Não é raro as mulheres na TPM relatarem sensibilidade ou inchaço nas mamas, dores de cabeça, dor nas articulações ou até ganho de peso. Outras doenças apresentam sintomas muito parecidos com a TPM, incluindo depressão, ansiedade e transtorno bipolar. É importante distinguir entre depressão e a verdadeira TPM, porque os tratamentos são bastante diferentes. Mulheres com depressão muitas vezes sentem-se melhor durante ou após a menstruação, mas os sintomas não desaparecem completamente. Por outro lado, as mulheres com TPM apresentam uma resolução completa dos sintomas quando a menstruação começa. Algumas mulheres que pensam ter TPM, na verdade têm depressão ou transtorno de ansiedade. Não existe um teste único que possa diagnosticar quem tem TPM. Os sintomas devem ocorrer apenas durante a segunda metade do ciclo menstrual. E geralmente, os sintomas começam até 7 dias antes da menstruação e devem haver sintomas físicos e comportamentais. Os exames de sangue não são necessários para poder diagnosticar quem tem TPM. Um hemograma pode ser recomendado para poder rastrear outras doenças que causam a fadiga, como por exemplo a anemia. Outro teste de função tiroidiana podem detectar um hipotiroidismo, por exemplo. Com relação ao tratamento para TPM, geralmente começamos com a indicação de realização de atividades regulares, técnicas de relaxamento também ajudam bastante. Essas terapias aliviam os sintomas em algumas mulheres e têm pouco ou nenhum efeito colateral. Se essas terapias não trouxerem alívio suficiente, a prescrição de remédio pode ser considerada uma segunda opção. Portanto, o primeiro tratamento para a TPM é a atividade física. O exercício pode ajudar a reduzir o estresse, a tensão, a ansiedade e a depressão. A TPM pode ser piorada pela depressão, pela ansiedade, pelo estresse e outras condições psicológicas. Além disso, conviver com TPM pode causar dificuldade nas relações interpessoais, no trabalho, na escola e na vida cotidiana em geral.
Então, o segundo tratamento para TPM é a terapia de relaxamento, que pode aliviar o estresse, a ansiedade da vida diária e pode incluir técnicas como meditação e yoga. Agora, a terceira opção para ajudar a melhorar a sua vida se você tem TPM são alguns antidepressivos. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são um tratamento eficazes para os sintomas da TPM e incluem fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina e a venlafaxina. Estudos mostraram que esses remédios reduzem significativamente os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual em comparação com o placebo. Entre 60% e 70% das mulheres referiram melhora com um desses remédios. Pode não ser necessário tomar o medicamento todo dia. Tomar esses remédios apenas durante a segunda metade do ciclo menstrual pode ser suficiente. Algumas mulheres têm efeitos colaterais sexuais com esses remédios. O efeito colateral sexual mais comum é a dificuldade de atingir o orgasmo. Se isso acontecer, a gente recomenda usar uma dose menor ou tentar um medicamento alternativo da mesma classe de medicamentos. Esses remédios devem ser tomados durante pelo menos 2 ciclos menstruais para poder saber se teve algum benefício ou não. Aproximadamente 15% das mulheres não sentem alívios com esses medicamentos após 2 ciclos, caso em que é recomendado um tratamento alternativo. Como uma quarta opção de tratamento, algumas mulheres com TPM têm alívio dos sintomas quando tomam uma pílula anticoncepcional. Porém, algumas mulheres acham que a pílula anticoncepcional pode piorar os sintomas da TPM e, nesse caso, devem mudar para um tratamento alternativo. A pílula anticoncepcional pode ser tomada de uma forma contínua para poder evitar a menstruação. Para isso, a mulher toma todos os comprimidos ativos de uma cartela e depois abre uma nova cartela. As pílulas do placebo são descartadas, ou a mulher toma os comprimidos sem fazer pausa entre as cartelas. Em teoria, tomar a pílula continuamente evita as habituais alterações hormonais cíclicas que podem afetar o humor. Vários tratamentos não apresentam nenhum benefício comprovado no alívio dos sintomas da TPM. Esses tratamentos que não têm benefício incluem progesterona, outros medicamentos antidepressivos e o lítio também. Também não há benefício comprovado de vários suplementos dietéticos populares, como a vitamina B6, óleo de prímula, ácidos graxos livres essenciais e o ginkgo biloba. Para resumir, a tensão pré-menstrual ou TPM causa sintomas 1 a 2 semanas antes da menstruação da mulher. Os sintomas mais comuns incluem fadiga, inchaço, irritabilidade, depressão e ansiedade. O transtorno disfórico pré-menstrual é a forma grave da TPM e pode fazer com que a mulher se sinta muito triste ou nervosa, tenha problemas com amigos ou familiares e pode causar dificuldade em prestar atenção no trabalho ou na escola. A causa da TPM não é muito conhecida. Algumas mulheres podem ser muito sensíveis a alterações dos níveis hormonais. Os níveis hormonais são normais e flutuam antes e durante o período menstrual. Outros problemas, como depressão e transtorno de ansiedade, são muito semelhantes à TPM. A principal diferença é que os sintomas da TPM ocorrem apenas nos dias anteriores à menstruação da mulher. Depressão e ansiedade geralmente são percebidos o tempo todo. Não há um teste específico para TPM. Para poder diagnosticar a TPM, a mulher deve apresentar sintomas físicos, como, por exemplo, sensibilidade da mama, distensão abdominal e alteração de humor, por exemplo, como tristeza e choro. Esses sintomas devem ocorrer antes do período menstrual e desaparecem depois do início da menstruação. Os melhores tratamentos para TPM são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a sertralina e a fluoxetina. Enfim, eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a TPM. Se você quiser receber mais dicas sobre saúde da mulher, se inscreva no meu canal. Tchau!